E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é o Rod. No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma questão relacionada aí aos retro games, principalmente em questão de nostalgia. Tem muito canal que diz que viveu ou jogou um jogo que foi lançado na época e quando a gente vai ver a pessoa ela nem sabe do que se trata, nem sabe qual é o personagem, nem sabe por que tem determinado item na tela e diz que jogou muito na infância. E uma outra questão é relacionada a, posso dizer, figura de linguagem ou mesmo um mito, que é jogar fliperama ou arcade, como preferirem chamar, com o troco do pão, que é uma coisa que raramente aconteceria, por uma situação bem simples de se explicar. Que na época, quando os fliperamas eles estavam em alta, o Brasil ele passava por uma forte ah, inflação que você ia num comércio, comprava alguma coisa na parte da manhã, ia na parte da tarde, via o mesmo produto e ele já estava com preço muito mais alto. Isso era pior ainda quando a gente fazia essa mesma visita no dia depois, no dia posterior. Então, como que funcionava esse negócio? Do pão, principalmente. O pão, nessa época, ele era vendido por unidade e não por quilo como ele é vendido hoje. Então os nossos pais, eles davam dinheiro e falavam, me traga 5 pães, um exemplo, tá? Me traga 5 pães. Então ele dava praticamente o dinheiro contado para você só comprar aqueles pães e voltar para casa. Então não sobrava. No outro dia, quando você ia comprar, você já tinha uma surpresa desagradável, que era um preço muito mais alto. Então aquele dinheiro que você comprava 5 pães, você já não comprava mais os 5 pães. Você comprava só quatro. Com muita sorte, poderia acontecer desse pão continuar o mesmo valor. Então você ia comprar os 5 pães, voltava com os 5 pães e não te sobrava troco. Então tem muita gente, muitos canais que falam aí que jogavam fliperama com o troco do pão. E nessa época, como eu disse, no auge dos arcades, dos fliperamas, isso era muito raro de acontecer. Uma outra situação relacionada a isso é que era muito quase impossível se ter uma máquina de fliperama em uma padaria. Nessa época, o fliperama, ou arcade, como preferir chamar, ele era uma coisa marginalizada. Então, os pais, a maioria dos adultos, eles achavam que fliperama era coisa para vagabundo, era coisa para marginal. Então, nenhum dono de padaria ia querer um monte de criança gritando dentro da padaria dele, dentro do estabelecimento, atrapalhando todos os outros clientes que iriam lá para fazer as suas compras. Então, onde geralmente ficavam essas máquinas de fliperama? Ficavam em bares, e isso era uma coisa mais comum. Existia também os lugares específicos que eram as casas de jogos ou as casas de arcade, mas isso era encontrado só nos maiores centros comerciais, como por exemplo, o centro comercial, aquele chamado centro da cidade, que é onde tem a maioria dos comércios, então lá teria assim uma casa de arcade ou Playtime ou algum outro tipo de nome que era conhecido na época. Em shoppings, principalmente na década de 90, na década de 80 não era tão comum, e parques temáticos, como por exemplo o Play Center, que era em São Paulo. Então lá no Play Center ele tinha um local específico onde ficava a maioria das máquinas de fliperama. Então quem tinha acesso a esses lugares, que eram os lugares mais caros, quem ia geralmente não era o pessoal de periferia, eles tinham um acesso mais facilitado em relação aos fliperamas. Já o pessoal que morava nas periferias, nos bairros mais afastados desses centros, onde a gente tinha para encontrar um fliperama era exatamente nos bares. E a gente tinha que dividir o espaço com vários tipos de pessoa. Então tinha aquele tiozão que estava jogando truco, tinha aquele que estava jogando bilhar ou sinuca, que é praticamente a mesma mesa, só que muda as regras. Geralmente nos bares era bilhar, não sinuca.
ah, com bêbados, com drogados e mais uma porrada de criança querendo jogar aquele fliperama. E detalhes, nem sempre o fliperama ele ficava rodeado de crianças que tinham dinheiro para jogar, de adolescentes que tinham dinheiro para jogar. Então, você ia numa padaria, como eu disse, com o dinheiro praticamente contado e você voltava para casa com os pães. Se você demorasse para voltar, você ia ter uma surpresa desagradável te esperando no portão, que era seu pai ou sua mãe te esperando, já para te dar uma surra porque você não tinha seguido as regras que eles tinham imposto para você voltar rápido. Então, isso era uma coisa comum de se acontecer. Ou se você demorasse, o pai aparecia lá no bar que tinha o fliperama, porque ele já fazia ideia que você estaria lá. E sempre tem aquele vizinho fofoqueiro que vai exatamente falar para os seus pais aonde você estaria, porque você estava acompanhado de más companhias. Então, esses locais que a gente ia para jogar fliperama eram ambientes muito insalubres. Era um ambiente hostil, que tinha vários tipos de pessoas lá. Então, por exemplo, se você fosse o menorzinho da turma e tivesse os mais velhos jogando, se você falasse que ia jogar e estivesse lá atrapalhando, você ia tomar umas porradas e ia voltar para casa chorando. Se você estivesse jogando e eles quisessem jogar e colocasse uma ficha, você falava: Não, não vai jogar junto, eu quero jogar sozinho. Você era retirado de lá. O cara te dava uma porrada e você saía. Aí quem tava do lado ia assumir a sua ficha. E você ia ficar sem. Se você ficasse boiando com a chave, com a ficha na mão, você ia ficar sem a ficha. Então, era assim que funcionava os locais que tinham fliperama. Aí tem alguns mitos relacionados aí falando que tinha pessoal que amarrava o barbante na ficha, aí para jogar várias vezes com a mesma ficha, colocava a ficha com barbante e depois retirava. Então, isso aí é um mito, poderia até acontecer, mas se o dono do estabelecimento, o dono do bar visse, o cara ia tirar você de lá e você ainda ia tomar uns tapas porque você estava roubando as fichas do cara. O cara estava perdendo venda de ficha. Então era assim que acontecia. Então, tanto o fliperama quanto os videogames caseiros, na época, os clones de Atari, clone de Nintendinho, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, a gente tinha uma certa restrição, uma certa dificuldade em conseguir vários jogos. Então isso acabava dificultando muito para a gente poder jogar. Só que hoje parece que tudo era muito fácil. Aí tem sempre as frases que a gente pode detectar que a maioria das vezes acaba não sendo muito verdade. Como jogar com o troco do pão, o tal do sexta-feira é dia de alugar fita, porque locadoras que tinham cartuchos de videogame na época, eles não aceitavam que uma criança fizesse o cadastro lá, então os pais tinham que fazer. Então o pai que ia lá e fazia esse cadastro, ele restringia muito esse acesso. Então você não alugava vários jogos. Você ia lá, alugava um jogo. Quando o pai resolvia ir até lá para pegar uma fita VHS para assistir, algum filme para assistir. Aí ele levava você para escolher um jogo e tinha uma certa também restrição determinada à quantidade de tempo que você ficaria com esse jogo na sua casa. Então, por exemplo, se você alugasse na sexta-feira, você teria que devolver no sábado. Se você pegasse no sábado, você devolveria na segunda-feira. Para poder pegar na sexta-feira e devolver na segunda, aí você teria que alugar mais filmes ou mais jogos. E isso acabava atrapalhando muito na hora de jogar, porque você tinha dois, três jogos para jogar e acabava muitas vezes não terminando nenhum. Então, isso acaba dificultando bastante. Então, essas informações que são passadas através dos vídeos, de reels, de TikTok, ou mesmo de cortes e
dos shorts do próprio YouTube, acaba passando muita informação que não condizia com a realidade. Então, só para a gente entender aí como é fácil eu passar uma falsa sensação de nostalgia através de um roteiro, um vídeo totalmente roteirizado, que vai facilitar aí em como eu vou engajar, vou ganhar visualizações e também angariar aí mais inscritos, tá? Então vamos lá para a tela do meu PC. Eu quero mostrar para vocês através do Google como que a gente consegue as informações e os roteiros de uma maneira bem fácil, sem precisar ter conhecimento nenhum de causa, tá? Então vamos lá. Tela do PC, Google. Então aqui, ó, vocês não vão nem me ver na tela, tá? Que eu não quero que nenhuma parte minha acabe atrapalhando a visualização de vocês. Então vamos lá, ó. Fazer uma busca rápida aqui, ó. Vocês podem ver que tem bastante coisa ali. Então, ficha com o troco do pão. Então vamos ver aqui o que vem de informação para mim, ó. A expressão troco do pão refere-se à clássica nostalgia brasileira de utilizar as moedas que sobravam da compra de pães para comprar fichas de fliperama, ou arcades, nas décadas de 80 e 90. Era um ritual comum entre as crianças e jovens que gastavam o restante do dinheiro em jogos como Street Fighter, Cadillacs and Dinosaurs ou fliperama de futebol. Significado cultural: nostalgia raiz dos anos 80 e 90. Destino do dinheiro: fichas de fliperama e arcade. Contexto: voltar para casa com menos pão e mais fichas. Alternativas de época: outras formas de gastar o troco incluíam gibis, figurinhas, chicletes ou geladinhos. Dependendo da região, tem um nome diferente. Então pode ser geladinho, pode ser chup-chup, pode ser juju, tudo é referente à mesma coisa, tá? Então esse termo é frequentemente usado hoje em memes e publicações nas redes sociais para evocar a memória afetiva da infância. Então vocês viram que com uma busca rápida, aqui eu já tenho informações que acabam tentando colocar essa ideia que isso realmente acontecia. E aqui foi uma visão geral criada por uma IA. Então, hoje, se eu fizer ali uma busca direto no modo IA do Google ou no chat GPT, eles vão me trazer praticamente a mesma informação. Então, ó, essa expressão é uma clássica gíria nostálgica dos anos 80 e 90, referindo-se ao hábito de crianças e adolescentes de usar o troco da compra do pão para comprar fichas de fliperama. Prioridades: o dinheiro que deveria ser devolvido aos pais era convertido em tempo de jogo, muitas vezes resultando em broncas quando a criança voltava apenas com os pães, ou menos pães do que o esperado. Custo: na época, o valor de uma ficha era equivalente a poucas moedas de troco, tornando-se a tentação quase irresistível para quem queria jogar clássicos como Street Fighter 2 ou Pac-Man. Atualmente, esse termo é usado em memes e comunidades retrô para evocar a nostalgia dessa época em que pequenas quantias de dinheiro garantiriam diversão imediata. Então, como eu disse, é muito fácil hoje eu passar essa impressão de nostalgia através de simples argumentos que muitas vezes não se comprovam, ou mesmo esses roteiros acabam passando como informação verdadeira, enquanto ela não é totalmente real. Então vamos aqui só para a gente ter mais ideia ainda de como fazer vocês acreditarem que tudo isso era real. Então vamos lá, pedir próprio para a IA fazer um roteiro para mim, ó. Faça um roteiro para vídeo do YouTube sobre fliperama com o troco do pão. Então vamos ver o que a IA vai me entregar.
Então, ó, eu pedi para ela me entregar o roteiro prontinho, só para eu poder gravar, tá? Então, título sugerido: Fliperama e o Troco do Pão, a Era de Ouro das Padarias. Duração estimada de vídeo, entre 8 a 10 minutos. Então ele já me dá até temporização para que eu consiga criar esse vídeo e poste para que tudo fique parecendo como uma real nostalgia da época. Então, ó, passo 1, introdução, de 0 a 1,30 minutos. Ou melhor, de 1 minuto até 1 minuto e meio, né? Visual, imagens de arquivos de padarias antigas, o som clássico de uma ficha caindo e a música de abertura de Street Fighter 2. A fala. Se você cresceu nos anos 80 ou 90, a sua mãe já te fez um pedido perigoso. Vai ali comprar 10 pãezinhos e traz o troco. Ela não sabia, mas aquele troco era o passaporte para outra dimensão. O gancho. Hoje vamos lembrar da época em que as padarias e botecos eram os verdadeiros templos do videogame e como o troco do pão funcionou ou financiou, né? Li errado, financiou os melhores jogadores do Brasil. Passo 2, o cenário. Um fliperama de bairro. Aí ele vai de 1 minuto e 30 segundos até 3 minutos e 30. Os tópicos. As máquinas ficavam ao lado do balcão de frios ou perto dos engradados de refrigerante. O cheiro. A mistura de pão na chapa, cigarro, comum na época, e o ozônio das telas de tubo. A ficha. Diferente das moedas, a ficha de metal tinha um peso e um som único. Sim, essas fichas elas eram feitas de chumbo. Curiosidade. Algumas padarias tinham um cesto onde as crianças deixavam o saco de pão enquanto jogavam, recebendo uma senha para não perder a compra. Aham, com certeza padaria fazer isso. Passo 3. Os jogos que roubavam o troco. A lista clássica de jogos. Street Fighter 2, o rei das padarias, onde nasceram os primeiros viciados em combos. The King of Fighters, responsável por filas enormes e muitos desafios de quem perde passa o controle. Isso acontecia em casa, tá? Não num lugar que tinha fliperamas. Porque se você não saísse quando perdesse, você era retirado à força. Cadillacs and Dinosaurs, o clássico beat'em up que fazia o troco render mais se você jogasse com um amigo. Metal Slug, gastador de fichas profissional devido à sua dificuldade. Então vocês vão perceber uma coisa bem comum aqui, é que sempre quando se fala de nostalgia e troco do pão relacionado a fliperama, sempre são os mesmos jogos. Street Fighter, The King of Fighters, Cadillacs and Dinosaurs, Metal Slug e faltou um aqui que é o Final Fight. Passo 4. A arte de voltar para casa, de 6 a 8 minutos. Humor. As desculpas clássicas para o sumiço do dinheiro. O pão subiu de preço? Não, o pão subiu de preço, mãe. Eu perdi uma moeda no caminho. A realidade. O medo de levar um corretivo era real, mas a vontade de derrotar o último mestre falava mais alto. Gambiarra, menção rápida e ética, as lendas urbanas, como a ficha amarrada no barbante para créditos infinitos. Aí, ó, eu já comentei sobre isso. Então, ó, na dúvida, só voltar um pouco o vídeo que vocês vão ver eu falando sobre isso exatamente antes de ser citado. Conclusão e nostalgia, de 8 a 10 minutos. Reflexão. O fliperama era o centro social do bairro. Ali você fazia amigos, inimigos e aprendia a lidar com a pressão de uma plateia te olhando jogar. Chamada para atenção, ou CTA, também conhecido como Call to Action. E você? Qual jogo mais roubou o seu troco do pão? Deixa nos comentários qual era a padaria ou bar onde você gastava suas fichas. Dica extra para gravação.
Tente usar um filtro de vídeo que simule as scanlines das TVs de tubo para as partes onde mostra os jogos. Isso aumenta muito a imersão retrô. Então, né, voltando para cá, vocês viram como é fácil eu criar um vídeo com essa sensação de nostalgia para que prenda a atenção de quem não viveu na época, de quem nem sabe como era a época, do que rolava? É fácil, gente, muito fácil. E isso acontecia também com os videogames caseiros. Então tem muita gente que diz que juntava a galerinha toda e ia para casa jogar videogame. Ou cada dia o pessoal se juntava na casa de alguém para jogar. Gente, a maioria das vezes os pais não queriam ninguém na sua casa. Você não podia levar muita gente, a não ser aquele amigo de verdade, que é aquele que convivia há mais tempo com você e também com a sua família. Você não pegava a molecada toda da rua e levava para sua casa. E muitas das vezes não era só você que tinha um videogame na rua, mas alguém tinha. E quando você pedia um jogo emprestado para essa pessoa que também tinha um videogame, ela falava: "Eu só vou emprestar se eu puder jogar na sua casa". Então muitas vezes você ficava sem pegar o jogo emprestado porque você não podia levar ninguém para sua casa. Era assim que funcionava. É lógico, como eu disse, tinha aqueles amigos mais próximos, aquele colega mais próximo que você podia levar para sua casa porque os pais se conheciam, eles conversavam. Então assim ficava muito mais fácil. Então é isso, gente. Só para vocês entenderem bem como tudo funcionava e como é fácil passar uma falsa sensação de nostalgia para ganhar like e visualização. Beleza? Então, lembrando, temos a meta aí de monetização do YouTube. Primeira meta, 500 inscritos, 3.000 horas de vídeos visualizados para poder liberar o clube de membros e a gente começar a fazer as lives também que liberem um pouquinho de monetização. Segunda etapa de monetização do YouTube. 1.000 inscritos, 4.000 horas de vídeos visualizados, que aí ele já vai liberar o AdSense do Google. Então assim, vai poder ter comerciais, propagandas e anúncios no vídeo. E assim a gente acaba ganhando um pequeno troquinho para poder jogar fliperama. Aí a gente vai comprar um pão e joga fliperama também, com o troco. Beleza? Quem quiser ajudar o canal financeiramente, pode utilizar ali o QR Code, que está do lado direito da tela, é só mirar a câmera do celular, se você não estiver assistindo no celular, é lógico, se você estiver assistindo no PC, e fazer a sua pequena doação de qualquer valor, que vai ajudar bastante o canal a poder trazer mais coisas interessantes e itens também para a gente poder aí, seguir com a nossa jogatina, tanto de jogos atuais quanto de jogos retrô. Eu nem gosto de falar de jogo retrô, de videogame antigo, beleza? Então, gente, não esquece, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal para ficar tudo legal, beleza? Então é por isso que eu já tô indo. Falou, pessoal, valeu, tchau, tchau, fui!